Olá, queridos amigos do Estúdio de Arte Multimodal. Aqui você encontra videoaulas e vídeos diversos sobre arte em todas as suas formas de expressão, todas as suas modalidades de expressão. Música, dança, teatro, artes audiovisuais, desde as suas formas mais tradicionais até aquelas que fazem uso da tecnologia dos dias de hoje de forma muito criativa. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo. O meu nome é Fernando Fauci e este vídeo é para alunos de canto. É importante que você já conheça um pouco os seus mecanismos de respiração, de produção de som, as suas caixas de ressonância. Então é importante que você já tenha feito algumas vezes a aula 0 de canto que está disponível aqui no canal. Então, no vídeo de hoje, a gente vai usar um playback que está preparado, também disponível aqui no canal, para que a gente desenvolva a nossa capacidade de sustentação de notas longas. A gente também vai desenvolver a nossa compreensão das vogais, as vogais que são tão importantes de serem entendidas e de serem modeladas para que a gente cante com uma eficiência melhor, com uma expressão mais bacana, com a técnica mais refinada. Também é um estudo muito bacana das nossas ressonâncias, de onde que a gente encaixa cada vogal, e para isso nós vamos usar a consoante V apoiando uma vogal de sua escolha. A vogal sugerida para você realizar esse exercício pela primeira vez é a vogal O. Então nós vamos usar o VO, vo. Mas você pode realizar esse exercício com qualquer outra vogal, VE, V, VI, VO, VU, VA. O VA é particularmente difícil. Cada pessoa tem a facilidade com uma determinada vogal, cada aluno é um caso específico, único. Por isso que é importante também a assistência de um professor na execução desse exercício, mas você pode sim fazer por conta própria, gravar o exercício e enviar para mim, ou mostrar para o seu professor. Você mesmo gravando o exercício, você vai ter uma autoavaliação de como você está desempenhando ao longo do exercício. Então o exercício é o seguinte, ó. Você vai escolher uma das 4 posições básicas para se cantar, em pé, sentado, deitado ou dobrado. Tem um outro vídeo onde eu explico os benefícios de cada posição e o que você deve buscar em cada uma dessas posições. Eu aqui no exemplo vou usar a sílaba VO, vo, e vou praticar o exercício deitado. Explicando um pouco sobre o playback, esse exercício é desenvolvido em 2 partes. Na primeira parte, a gente começa na nossa voz média, a nossa voz falada, e a gente desce em direção aos graves, aquelas ressonâncias mais de peito, e depois retorna até a nossa ressonância média da voz falada. Na segunda parte, a gente começa na voz média, sobe até os agudos e retorna até a voz média. Ou seja, a gente sobe usando mais as ressonâncias de cabeça e retorna a usar mais a nossa voz média. Por que que o exercício é feito dessa forma? Porque na nossa voz média, a nossa voz falada, é aquela que a gente usa mais frequentemente. A gente usa na voz falada. E sendo assim, são ressonâncias que a gente tem a melhor coordenação, a melhor ressonância, a melhor projeção, o melhor conforto, quando a gente usa essa nota da voz média. Então, a partir dessa região de conforto, a gente vai saindo de meio em meio tom, até chegar no nosso limite do grave, ou melhor, dentro desse playback, a gente vai de uma forma muito gentil se aproximando do nosso limite. A gente não vai tentar ultrapassar esse limite agora. A extensão proposta nesse exercício é segura. Para você que tem uma voz masculina ou feminina, a gente não desce a um ponto em que fica
muito difícil tecnicamente cantar as notas graves. É um exercício seguro. Chegando ali num limite mais grave, perto do limite grave, a gente começa a voltar até a nossa região média. Depois tem a segunda parte do playback, onde a gente começa na parte média e vai gradualmente subindo para os agudos. A gente também não extrapola as possibilidades. Seja você barítono, tenor, contralto ou soprano, esse exercício, esse playback, ele está inteirinho dentro das possibilidades de qualquer pessoa cantar. Então, executa várias vezes, em dias diferentes, até você conseguir encontrar a colocação de voz adequada para todas as frequências que são trabalhadas nesse exercício. É importante que você tenha aquecido um pouco a sua voz antes de fazer esse exercício. Então, nessa segunda parte, a gente sai da voz média, sobe até o agudo e volta para a voz média, volta para a zona de conforto. Pouco a pouco, a gente sai do conforto, sobe e depois volta. Então, se liga, hein? O exercício ele teve uma parte onde a gente sai do conforto para o grave e volta, e a segunda parte onde a gente sai do conforto na direção do agudo e volta. É muito importante que você use a consoante V para apoiar o som, para dar ignição, quase como se você estivesse dando ignição numa fogueira. E uma vez que essa fogueira está acesa, ela vai queimar com a mesma intensidade. É como se você estivesse usando a letra V para acender a luz, e uma luz, uma vez que essa luz acende, ela precisa brilhar com a mesma intensidade. Então, capricha na articulação do V. Vou exemplificar. Ó. Vou. Capricha no V. Ó. Vou. E uma vez que isso acende, mantém o som aceso. Vou. Evita flutuações, como por exemplo, mau exemplo. Vou. Percebe? Ó, ou pior, você dá um gás, acende e depois pisa no freio. Vou. Então, duas coisas que não são legais. O susto para começar, vou. E o pisar no freio depois. Seja consistente. Da forma que você acende o som, você mantém o som. Vou. Ok, mais algumas coisas que precisam ser faladas. A nossa voz, ela tem uma curva natural de intensidade. O que é isso? O nosso registro médio soa muito bem. O nosso registro grave soa mais baixo, também menos intenso. Uma voz mais confortável, como se você estivesse cantando para alguém que está aqui coladinho em você e você não quer estourar os tímpanos dessa pessoa. A nossa voz média, voz média, já projeta um pouco mais. Então aceita que a voz média, ela brilha mais. Ela é mais uma luz mais acesa. E conforme a gente caminha na direção do agudo, a gente vai ter um crescimento natural da intensidade, sem exageros. Vou! A voz ela fica mais viva, mais acesa, como se o fluxo de água, como se o esguicho de água estivesse jogando uma água com mais pressão. É natural isso na nossa voz. Então, os nossos graves têm uma intensidade menor do que os médios, que têm uma intensidade média, e os agudos, eles são mais intensos. Claro, evite exageros. Então, agora eu vou demonstrar o que acontece quando eu executo esse exercício em algumas partes do exercício. Primeiramente, lembre de se deitar, se sentir confortável deitado. Depois você vai recolher os pés
e deixar a planta dos pés no chão com as pernas dobradas. Eu recomendo que você use tênis para fazer esse exercício, porque a borracha do tênis ajuda o seu pé a ficar parado no chão. Se você tiver de meia, a tendência dos seus pés vai ser escorregar, e aí você vai ficar constantemente fazendo uma força muscular na sua coxa para manter a perna dobrada. Isso não é legal. Também recomendo que você use um livro ou um peso, que você coloque esse peso na região do seu baixo ventre, abaixo do umbigo, não é em cima da barriga. É uns 2 dedinhos abaixo do umbigo, entre o seu umbigo e aquele ossinho que a gente tem lá embaixo do nosso pubis, bem na divisão das pernas ali. Fique atento também para a posição do seu pescoço. Você não vai encostar o queixo no seu peito e também não vai levar o queixo lá para cima. Ao longo do exercício, pode ser que essa posição mude um pouco. É importante que você procure não mudar, mas sem muita rigidez. Então, uma dica para você encontrar essa posição é você pensar que se você estivesse cantando com um microfone ou olhando um livro que está aqui na sua frente, é para cá que você projeta o som, não é para baixo, também não é para o alto. Você não canta com o microfone para o alto, para o céu, também não canta para o chão, para frente, ok? O que articula é a mandíbula, não é o ângulo da cabeça. Então agora, antes de colocar o playback, respira profundamente algumas vezes nessa posição. Sente que você leva o pezinho que está no seu abdômen, no seu baixo abdômen, você inspira levando ele lá para cima, você segura ele lá em cima um pouquinho e solta a sua respiração devagar e vai sentindo como o seu abdômen desce. Esse peso vai ficar posicionado aí durante todo o exercício para ajudar você a criar consciência sobre a sua respiração, sobre o posicionamento do seu diafragma e evitar que você inspire e desperdice todo o ar e jogue o ar fora, deixando o seu abdômen cair, deixando o diafragma desmontar. E aí você sente isso porque o peso desce rapidamente. Então, veja só o que acontece quando a gente canta uma voz média, seja no começo da parte 1 ou no começo da parte 2 do exercício. Veja um exemplo de quando nós estamos na metade do caminho da nota média para a nota mais grave. E veja o que acontece na nota do extremo mais grave do exercício. Como a intensidade diminui para que você encontre uma ressonância confortável e sem tanto esforço. Esse é o ponto mais difícil das ressonâncias graves. A partir desse ponto, você vai gradualmente voltando para a sua zona de conforto. Durante a pausa intermediária do exercício, relaxe, descanse, respire livremente e reflita um pouco sobre o que aconteceu com as ressonâncias graves. Cante mais uma vez a ressonância média, que está dentro da sua zona de conforto. Essa é a nota que você canta melhor, então entende isso como o parâmetro da sua melhor entonação possível nesse momento.
Veja só o que acontece quando nós estamos na metade do caminho em direção aos agudos. E agora veja um exemplo de quando nós estamos no nosso extremo do agudo, a nota mais aguda do exercício. É bastante intenso. A partir desse ponto, nós vamos retornar gradualmente até a nossa zona de conforto da nota mediana. Mais uma vez, ao término do exercício, reflita sobre como você colocou a sua voz, as ressonâncias que você encontrou, o esforço, a sua respiração. É importante realizar esse exercício muitas e muitas e muitas vezes. Não é apenas uma vez que vai deixar você fera. Uma parte do aprender a cantar depende de você encontrar a coordenação motora. Uma outra parte depende do desenvolvimento de músculos, da laringe, do diafragma. Tudo isso é um processo gradual para o qual você precisa ser persistente. É um trabalho de formiguinha. Para que você não fique tão enjoado de fazer esse exercício, você pode retomar o exercício amanhã usando uma outra sílaba. V, vi, vu, vá. O vá é bem difícil, vai demorar para chegar no vá. Você também pode realizar o exercício em uma outra posição, em pé, sentado ou dobrado. Beleza, turma? Curtiu a explicação do exercício? Então agora é a sua vez. Acesse o playback, o vídeo do playback. Coloque esse playback num volume razoável, que você escute o playback, mas que ele não cubra o som da sua voz. Você precisa ouvir a sua própria voz para criar referência. Gravar um vídeo com a sua execução do exercício também é muito bacana para você mesmo assistir o vídeo depois, para mostrar para o seu professor ou para enviar para mim. Lembra que você sempre pode me procurar o Estúdio de Arte Multimodal para ter uma atenção particular, seja em aulas presenciais ou aulas online. O meu nome é Fernando Fauci, eu dou aula de diversos instrumentos musicais e de canto, contrabaixo, piano, violão. Então me procure também para ter esse contato mais próximo. E se você curtiu muito essa aula, tem o link aqui também de contribuição, para você contribuir com o Estúdio de Arte Multimodal, me ajudar no meu trabalho, me motivar a continuar postando cada vez mais vídeos com essas super aulas aqui que eu deixo para vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado